cérebro que nos tornou um mamífero diferenciado, ele que nos permitiu ter uma individualidade, nos permitiu ter um raciocínio, nos permitiu ter sonhos, ter futuro, ter passado, ter socialização. Sem ele, a gente não seria nem mamíferos diferenciados, nem pessoas individualmente com pensamentos próprios e pessoas diferenciadas também. Nesta série de reportagens, tentamos desvendar algumas características do nosso cérebro, órgão que comanda o nosso corpo. Então, basicamente, ele é dividido em dois hemisférios, né? O hemisfério cerebral direito e esquerdo, onde o direito é mais responsável pela capacidade de reconhecimento dos rostos, dos objetos, e já o esquerdo mais da leitura, da escrita, né? A nossa memória. Dentro do sistema nervoso, que nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, que basicamente são as estruturas contidas dentro do crânio, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinhal, todos eles fazem neurônios que mandam as mensagens para o resto do corpo. O cérebro e sua capacidade de adaptação. Então, a neuroplasticidade ela é a capacidade que o nosso cérebro tem em responder aos diferentes estímulos, tanto estímulos internos quanto estímulos externos, a capacidade dele se adaptar às mudanças. Então, até mais ou menos 10 anos de idade, 12 anos de idade, o nosso cérebro é extremamente adaptativo. Extremamente adaptativo. Tanto que, se você sofre, por exemplo, um acidente e você danifica uma área do seu cérebro até mais ou menos essa idade, o outro lado do cérebro é capaz de adaptar. No entanto, essa poda neural ela vai diminuindo até ela cessar completamente na adolescência. Da adolescência para frente, as redes neurais que você forma serão para toda a vida. A relação com a aprendizagem significativa. Essa dinâmica cerebral, ela é muito interessante, que vai nos ajudar a entender que eu preciso, quando eu aprendo, a colocar os vários módulos cerebrais em ação, né? O que quer dizer isso? Nas diferentes situações de aprendizagem, eu vou precisar estimular diferentes áreas desse cérebro, tá? Dependendo de cada situação. E como é que o professor em sala de aula pode fazer isso? Por meio justamente dessas estratégias de ensino, tá? Que vão provocar situações diferentes. Vimos o quanto o cérebro é complexo. E você pode estar se perguntando, temos utilizado toda a capacidade que o cérebro possui? 30% dos recursos gerados pelo corpo são gastos pelo cérebro, o tempo todo. Se você está acordado, se você está dormindo, o cérebro está consumindo. Por isso que quando as pessoas falam assim, nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, isso é mentira. Nós usamos 100% do cérebro. E como fazer diante do excesso de informações e dos estímulos que temos hoje? Não chega a trazer um malefício, mas as pessoas elas têm que começar a filtrar a profundidade de informação que elas querem ter, seja para sua formação acadêmica, dentro da faculdade ou da carreira, ou uma informação selecionada que vai trazer um benefício mental, digamos assim, para si próprio. Então, faz parte da natureza humana hoje em dia, diante dessas tecnologias, saber lidar com essa quantidade de informações de maneira a selecionar aquelas que a pessoa tem mais interesse. Assim como exercitamos o nosso corpo, no nosso dia a dia é possível adotar uma série de medidas para deixar o nosso cérebro bem saudável. A gente pode fazer algumas coisas que podem fazer o nosso cérebro melhorar o rendimento intelectual e cognitivo. Por exemplo, ir ao trabalho num caminho diferente que você faz e não sempre no mesmo caminho. Escrever alguma coisa ou ler na frente do espelho, digitar no computador com a mão não dominante, colocar o mouse para o seu lado da mão não dominante. Veja, são todas coisas que parecem ser bobas, mas que a gente, se for fazendo isso no dia a dia, cada vez mais ativa o cérebro para que ele não trabalhe isso tudo de uma maneira automática. Como a gente consegue viver mais hoje em dia, todos nós, né? Então tem uma expectativa de vida maior por conta do avanço da ciência, é interessante se a gente puder viver com qualidade e com qualidade neurológica, né? Então, assim, a leitura, estar estimulando o cérebro, aprendendo coisas novas, isso faz com que a gente envelheça bem melhor.
Hoje, o maior fator e o mais importante de poda neural adulta é sono. Se você for observar as leis que regem o sono, elas estão ligadas ao movimento do Sol e ao movimento da Terra. Então, quando você tem esse movimento de rotação e translação, né, e que você tem as estações e tudo mais, você vai ver que nós temos uma glândula atrás dos nossos olhos, chamado núcleo supraquiasmático, que está ligado diretamente a essa síntese da energia do Sol. Todas as horas que nós dormimos antes da meia-noite, ou seja, antes do Sol fazer a passagem pelo zênite e começar a ionizar a Terra novamente, cada hora de sono dormida antes da meia-noite, biologicamente valem 2 horas de sono. Depois que você já tem a radiação do Sol atingindo a Terra, que acontece mais ou menos lá por 1h da manhã, cada hora de sono cronológica valem apenas 20 minutos biológicos. Então, o sono de qualidade faz com que todas essas funções, principalmente memória, os hormônios, se reequilibrem durante a noite e faz com que a gente funcione melhor, sem sombra de dúvida, durante o dia. A nossa atenção, a nossa memória, o raciocínio vão funcionar melhor se a gente tiver um sono de qualidade.